programa Estética e Bem-Estar está entrando no ar e hoje nós vamos falar de Neopilates com o fisioterapeuta Julierme. Você confere agora como esta atividade é divertida. O programa Estética e Bem-Estar de hoje vai falar sobre as diferenças de Pilates e Neopilates com o fisioterapeuta Julierme. Julierme, então hoje a gente vai falar sobre as diferenças, né? Porque as pessoas às vezes têm dúvida, o que é o Pilates, o que vai mudar para o Neopilates? Ficou muito moderno agora, mais dinâmico, né? Explica para nós, qual que é a diferença? Olha, o Pilates, ele foi desenvolvido já há muito tempo pelo Joseph Pilates, que é o pai do Pilates. As bases do Pilates não são tão instáveis, são aparelhos mais fixos, não tem tanto... Claro que existe a parte do equilíbrio, mas são exercícios mais fixos, alguma coisa mais deitada. Já o Neopilates é uma coisa mais moderna, foi criado em 2010 pela fisioterapeuta Amanda Braz. E ele é totalmente diferente, a base dele é toda mais instável. O Neopilates é uma mistura de Pilates, treinamento funcional e circo. Então, pelo que vocês podem ver, tudo é muito instável, tudo balança, tudo é sobre bola, sobre o slackline, ponta-cabeça, tem muita coisa. Então, é uma coisa bem mais dinâmica e lúdica. O Pilates é uma coisa mais séria, às vezes uma cor mais neutra. No Neopilates é tudo já mais colorido para ser mais divertido e lembrar bem mais o circo mesmo. Certo. E também tem vários exercícios aéreos, né, Julierme? Sim. A parte do Neopilates de solo é bem acrobática, então exercícios de grupo, que é uma sobreposição de pessoas, acrobacias bem elaboradas, até nos aparelhos que são pendurados, tem bastante parte de acrobacias e ponta-cabeça, por isso que eu sempre falo que fica cada vez mais lúdico e está chamando tanta atenção, por ser uma coisa tão diferente de todas as atividades que já tinham sido realizadas. Certo. E para quem é destinado o Neopilates? Qualquer pessoa pode participar ou tem alguma restrição? Na verdade, não tem, tanto no Pilates quanto no Neopilates, não tem nenhuma contraindicação. Existe bom senso. Então, principalmente com hipertensos, diabéticos, gestantes, idosos. Então, tem que ter uma avaliação bem minuciosa para você saber que tipo de tratamento que você vai passar para cada pessoa. Então, não é contraindicado o tratamento, mas é contraindicado, às vezes, algum exercício específico. Certo, que legal. E uma coisa assim também, como o Neopilates ele tem essa dinâmica toda que você está explicando aqui agora, às vezes chama a atenção dos pré-adolescentes, né, das meninas. Elas também podem aproveitar? Podem sim, tanto voltado para a parte infantil, quanto pré-adolescente, adolescente, adulto e tal. E por isso que eu falei, como ele é mais colorido, ele é mais lúdico, ele acaba chamando mais atenção dessa parte mais infanto, adolescente, por causa disso. Então, eles gostam, tem bastante atividade de grupo nessa parte funcional, de um jogar a bola para o outro, um ficar em pé em cima do outro, pendurado no outro, mas sempre de uma forma segura, então isso acaba chamando bastante atenção dessas crianças. Certo, e as aulas acontecem em grupo também? Sim, podem ter aulas desde individuais até grupo. No Neopilates, principalmente, acho que quanto mais grupo, mais legal, que dá para ser feita uma dinâmica mais completa com mais pessoas. Certo, que legal. Julierme, e qual que é a duração dessa aula? Em média, 1 hora. 1 hora. 1 hora. Legal, dá para aproveitar bastante. Dá para aproveitar bastante. Certo, então nós vamos conferir agora também como que funciona esses exercícios de Neopilates, né? Porque para quem está em casa às vezes nunca viu, não conhece, tem só uma ideia, nós vamos demonstrar, né? Então nós vamos demonstrar, até hoje eu estou com 2 pessoas que vão fazer o treinamento comigo e eu vou mostrar um pouquinho, quebrar um pouco esse preconceito de que Pilates é uma coisa leve, uma coisa fácil. Geralmente todo mundo pensa, principalmente o Pilates tradicional, que é uma coisa mais alongamento, mais idoso ou mais mulher. Ainda existe um preconceito do Pilates com homens. Então eu vou tentar fazer um treinamento bem diferenciado para vocês conhecerem um pouquinho melhor sobre o Pilates e o Neopilates. Tá certo, então vamos lá? Vamos sim. Julierme, então agora a gente vai começar fazendo com o aluno, né? Isso aí. Para mostrar que os homens também podem. Podem sim. Perna direita aqui, Gustavo. Essa perna de apoio. As 2 mãos. Trava o abdômen. Vai agachando, desce inspirando, sobe soltando o ar. Como eu te disse, no Pilates dá para deixar um treinamento bem difícil. Como eu estou te falando, ó,
uma base bem instável para dificultar. Quanto maior o desequilíbrio, melhor a potência muscular. Uma perna de apoio para ficar uma base só, mais difícil também. Uma coisa que eu não disse lá, mas no Pilates, tanto no Pilates quanto no Neo, mas principalmente no Pilates, a gente foca muito na respiração. Então, sempre é importante cuidar da respiração. É um diferencial do Pilates para academia. São exercícios mais com controle, mais fluidos. Sempre o centro do corpo ativado, que a gente fala que é o powerhouse, ou core, que é bastante conhecido também, que é a musculatura interna aqui dessa parte de abdômen. Todas essas musculaturas, elas fazem uma estabilização melhor, então potencializando ainda mais a execução do exercício. Ou seja, dá para suar, né? Dá para suar muito e ter um condicionamento bem legal. Isso, vamos fazer uma contração abdominal. Você vai subir as duas pernas, extensão, e os dois braços soltando o ar nessa subida, tá? Perna bem esticadinha, vamos lá. Ó, Laís, esse é outro exercício que eu te disse. Você consegue ter uma potência muscular bem grande, porque a gente está trabalhando um monte de coisa ao mesmo tempo. Estamos trabalhando abdominal, toda a sua extensão, superior porque está levantando a cabeça, inferior porque está tendo a movimentação das pernas, quadríceps porque tem que manter a extensão da perna e um trabalho de todo o membro superior por causa dessa ida e volta do braço. Então, pode ver, está trabalhando o corpo inteiro. É um diferencial do Pilates para a academia, como eu te disse antes. A gente trabalha muita coisa ao mesmo tempo. Geralmente não trabalha musculatura isolada. É um trabalho bem uniforme e um dos princípios do Joseph Pilates, que é o pai do Pilates, é sempre conciliar corpo e mente. Então, por isso que tem que trabalhar bem concentrado, bem executado, para potencializar essa musculatura. Certo. E uma coisa interessante também é que os praticantes de Pilates, eles podem também ter fortalecimento corporal, né, Julierme? Sim. O Pilates não tem como objetivo hipertrofia. Para falar assim, você vai vir para o Pilates para ficar musculoso, isso é difícil. Mas o Pilates acaba ganhando um pouco de massa, porque é um fortalecimento. Você pega uma pessoa que ela é sedentária, que ela não faz atividade nenhuma, tem a musculatura toda flácida. Quando ela começa a potencializar, ela vai ter uma melhora com certeza. Mas o objetivo não é hipertrofia, e sim muito mais definição. Certo. Definição é a melhor palavra para definir. Certo, que legal. Nós vamos para um breve intervalo, mas voltamos já já falando mais sobre Neo Pilates. Era uma vez uma garrafa PET. Veio a reciclagem e a transformou em tecido, vassouras, madeira plástica e até casco de barco. Você tem um papel importante nessa história. Colocar os plásticos, papéis, vidros e metais no lixo seco, separados dos restos de alimentos e outros materiais orgânicos no lixo úmido. Isso facilita o trabalho dos catadores, gera empregos e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal. Capacitar profissionais para atuação no campo da biotecnologia agrária. Esse é o compromisso do mestrado e doutorado em Biotecnologia Aplicada à Agricultura da Universidade Paranaense, recomendado pela CAPES. Com moderna infraestrutura e corpo docente com formação internacional, o mestrado em Biotecnologia Aplicada à Agricultura da Unipar prepara os melhores mestres e doutores para o mercado de trabalho. Venha fazer parte desta equipe de sucesso. Unipar, um espaço para o seu talento. Escuta, Paula. Oi. Vou ter que cancelar a viagem no fim de semana. Ah, é sério? Sério. Fui escalada para um acidente de trabalho na sexta-feira à tarde. Vou perder a mão. Mas assim, de repente? De repente não. Tem dias que isso tá para acontecer. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. Uma vez uma latinha amassada. Veio um catador, recolheu e levou para a indústria da reciclagem. A lata se transformou em renda e trabalho digno para muita gente. Você tem um papel importante nessa história. Colocar os restos de alimentos e materiais orgânicos no lixo úmido, separados dos plásticos, metais e de todo o lixo seco. Isso facilita a vida dos catadores, aumenta o material aproveitado e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal. Então, combinado lá em casa amanhã depois do trabalho? Cara, amanhã não vai dar. Amanhã é meu dia de sofrer um acidente.
Vai já? É, a pedra do esmeril vai soltar e esmagar meu olho esquerdo. Vou ficar te devendo. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. O programa Estética e Bem-Estar está de volta e você acompanha agora as novidades do Neopilates. Hoje o Estética e Bem-Estar está falando de Neopilates com Julierme e ele mostra agora um pouquinho do que tem para oferecer essa modalidade, né, Julierme? E as diferenças também. Isso aí, vamos demonstrar um pouquinho para vocês conhecerem as diferenças do Pilates e do Neopilates. Tá certo. E agora o que o nosso modelo vai fazer? Nós vamos fazer um exercício agora de fortalecimento de membros inferiores. Vai ser um agachamento em base totalmente instável. Um pé dele está posicionado em cima do slackline, que é essa corda conhecida para uma porção de desequilíbrios. O outro pé em cima da bola. Essa bola está em cima desse aparelho que chama Fix Ball. Ele é um aparelho que ele mantém a instabilidade da bola, mas ele não é o maior grau de dificuldade ainda porque a bola está fixa, ela não balança. Vai ter uma dificuldade boa, mas ainda daria para piorar um pouquinho mais. Nós vamos fazer um agachamento agora, travando o abdômen, braço para frente para equilíbrio. Vamos descer o máximo que você conseguir, corpo para trás, solta o ar na subida. Isso aí. Você pode ver, esse desequilíbrio, ele tem que acabar contraindo o corpo todo. O abdômen não pode folgar em nenhum momento, porque se ele folga o abdômen, ele perde equilíbrio, ele cai. Então, contração total. Musculatura paravertebral toda estabilizada. Eu volto a falar que é o core que a gente falou. E a respiração, que ainda é sempre fundamental. Quanto mais essa respiração ser fluida, ela potencializa mais a musculatura porque ela tem mais oxigenação, consegue fazer um movimento com mais qualidade daí. Certo, e no mesmo exercício você trabalha força, equilíbrio, postura, coordenação, concentração. Se ele perder a concentração, ele cai. Então, volta a falar. O sincronismo de corpo e mente é fundamental no Pilates e no Neopilates. Tá certo, que legal. Outros exercícios também do Neopilates são bem divertidos e tem um grau de dificuldade também. Julierme, nesse caso você ajudou a aluna a subir, né? Sim. Como eles são exercícios bem instáveis, precisa ter toda a segurança. Esse tem um grau de dificuldade pela altura, então eu ajudei a posicionar ela para ela chegar na posição correta e para conseguir executar com mais segurança. Esse é um exercício de base abdominal e membro superior. Você pode ver que ela está trabalhando toda a musculatura oblíqua, porque ela está descendo rodada, e bastante trabalho de bíceps aqui, o membro superior em geral acaba pegando. Volto a dizer, a respiração é fundamental no Pilates, do mesmo jeito. Concentração, controle, postura, são todos um conjunto, porque se ela perde um, entra em desequilíbrio, ela acaba caindo. Então, tem que controlar bastante. Esses exercícios, no começo da entrevista, você me perguntou se tinha alguma contraindicação. Contraindicação não tem, mas às vezes tem uma pessoa que tem um receio de ficar pendurada, de ficar suspensão. O que a gente faz? Opta mais pelo Pilates do que pelo Neopilates, ou exercícios de Neopilates que sejam mais fixos, mais solo, até ela ganhando confiança para poder executar aqui em cima. E às vezes a aluna, ela também chega aqui com a expectativa de aprender, ela também vai conseguir aprender se ela quiser, né? Sim, existem dois preconceitos, como eu falei. Às vezes uma pessoa ela olha um exercício de Pilates ou de Neopilates e ela pode achar muito fácil, por ela ser uma pessoa mais avançada. Um exemplo, esses dois alunos que estão demonstrando, eles são avançados. Então, se ele olha um exercício simples, ele pode achar, falar, não vou fazer Pilates, não Pilates, porque é uma coisa fácil para mim. Ou uma pessoa que é sedentária, idosa, mais fraca, ela pode olhar um exercício de uma dimensão dessa e falar, eu nunca vou conseguir, eu não vou fazer Pilates ou Neopilates porque é muito para mim.
E não, tem exercícios para todos os níveis. Eu posso começar tanto no Pilates como no Neopilates, um exercício extremamente simples até um exercício extremamente avançado. Certo. E inclusive até quando a pessoa vai chegando na terceira idade, eu acho que esse trabalho corporal como um todo é muito importante, né? Sim, e principalmente a parte da coordenação e do equilíbrio, que o idoso perde muito. A massa muscular dele já vai diminuindo, que é normal da idade, mas existem vários outros problemas. Labirintite, que vai acometendo, que geralmente vem com a idade, dá pra gente trabalhar bastante isso, trabalhando essa coordenação, essa postura e esse equilíbrio do idoso. Nossa, que legal. Então, liberado para praticamente todas as idades. Todo mundo, respeitando o limite de cada um. E ainda o Neopilates, como o Julierme falou, também tem os exercícios que são bem parecidos com o circo, acrobacia, né, Julierme? Que chama bastante atenção. E nós vamos demonstrar um aqui agora. Esse aparelho é o Gravity. A base dele é um tecido, como você disse, lembra bastante circo por ser colorido, mais dinâmico. Nós vamos fazer um trabalho de abdominal agora que é bem intenso, mas acaba sendo mais lúdico por ser de ponta cabeça, tá? Vamos lá, Anice, perna bem em extensão, roda por fora, travou as duas pernas, isso, parou de balançar, soltou a mão lá, trava o abdômen, você vai subir na expiração, soltando o ar, sobe tudo, desce tudo. Um trabalho intenso de abdômen, pega toda a porção abdominal, desde infra-abdominal até abdômen superior, acaba tendo esse equilíbrio, então a musculatura oblíqua tem que travar por estar nesse desequilíbrio de ponta cabeça, então acaba sendo bem completo mesmo. É um exercício, como eu falei, não é todo mundo que conseguiria fazer, porque tem gente que tem um receio de ficar de ponta cabeça, acaba o sangue descendo, tendo uma pressão, então não é para todo mundo, é um exercício que não é para todas as idades, certo. Não é para uma gestante, um idoso, então dá pra gente dar uma limitada nele só para uma pessoa que tem uma potência muscular boa mesmo. Que legal, muito bom. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já, não saia daí. Uma vez uma casca de banana. Veio a reciclagem e a transformou em adubo, que vira produção agrícola e até energia. Você tem um papel importante nessa história. Coloque os restos de alimentos e outros materiais orgânicos no lixo úmido, separados dos papéis, vidros, metais, plásticos e de todo o lixo seco. Isso facilita o trabalho dos catadores, gera empregos e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal. Capacitar profissionais para atuação no campo da biotecnologia agrária. Esse é o compromisso do mestrado e doutorado em Biotecnologia Aplicada à Agricultura da Universidade Paranaense, recomendado pela CAPES. Com moderna infraestrutura e corpo docente com formação internacional, o mestrado em Biotecnologia Aplicada à Agricultura da Unipar prepara os melhores mestres e doutores para o mercado de trabalho. Venha fazer parte desta equipe de sucesso. Unipar, um espaço para o seu talento. Escuta, Paula. Oi. Vou ter que cancelar a viagem no fim de semana. Ah, é sério? Sério. Fui escalada para um acidente de trabalho na sexta-feira à tarde. Vou perder a mão. Mas assim, de repente? De repente não. Tem dias que isso tá para acontecer. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. Uma vez uma casca de banana. Veio a reciclagem e a transformou em adubo, que vira produção agrícola e até energia. Você tem um papel importante nessa história. Coloque os restos de alimentos e outros materiais orgânicos no lixo úmido, separados dos papéis, vidros, metais, plásticos e de todo o lixo seco. Isso facilita o trabalho dos catadores, gera empregos e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal. O programa Estética e Bem-Estar está de volta. Confira agora as novidades do Neopilates. O
programa Estética e Bem-Estar de hoje fala sobre neopilates e pilates com o fisioterapeuta Julierme. Julierme, então a gente está falando de neopilates, pilates, nós vimos agora vários exercícios, né, que mostram a dificuldade e também como é divertido fazer essa atividade física, né? Porém, nós temos também o grupo das grávidas. Como que funciona daí das gestantes? Ó, gestante é super indicado fazer uma atividade física, principalmente o pilates. Por quê? Porque tem um apoio de coluna. Geralmente na gestação vem essa dor lombar, porque com o aumento da circunferência abdominal acaba aumentando essa curvatura da lordose. Gestante geralmente tem dor. No pilates a gente consegue trabalhar bem isso. Tem algumas contraindicações. Eu geralmente trabalho com indicação médica. Independente se a pessoa for gestante e ela vem por conta procurar o meu tratamento, eu peço a indicação do médico dela, porque só ele sabe como que está a gravidez passo a passo, se tem alguma contraindicação ou não. Mas geralmente não tem. E não é indicado a pessoa que ela é sedentária, quando ela engravida, ela começar a fazer uma atividade física e nos primeiros meses de gravidez ela já começar a fazer. Não é indicado. Mas se a pessoa já é uma atleta, já é praticante de qualquer outra atividade física ou do pilates em si, geralmente não precisa parar, a não ser que tenha algum probleminha na gestação. Mas o resto é tranquilo, é super indicado e elas adoram. O pilates é muito utilizado também na gestante para uma preparação do parto normal. O que é o parto normal? São forças musculares para expulsar esse bebê. Então, se ela tem um fortalecimento de assoalho pélvico, de musculatura acessória, todos, o parto normal fica muito mais tranquilo, ela sente bem menos dor, é bem mais rápido, bem favorável para ela. Que interessante. E daí, no caso desses exercícios de neopilates, igual você falou, daí tem que ter um pouco de moderação, né? O que a grávida vai conseguir fazer. Tem que ter um pouco de limitação, com equilíbrio, porque como é um pouco alterado, você não pode correr o risco de uma gestante cair, então a gente opta por um exercício mais solo, mais estático, mais focando trabalhar bastante essa parte de alongamento e de postura da gestante. Tirando isso, não tem problema algum. Certo, podem fazer tranquilas. Tranquilo. Que legal. E a modalidade também é indicada para pessoas que fazem outros esportes também, é isso mesmo? Isso aí. O pilates, ele pode ser a atividade principal da pessoa, uma pessoa que não faz nada, ela pode executar, como eu já falei outras vezes, para alongamento, fortalecimento, como ela pode ser uma atividade complementar para outras atividades físicas. Um exemplo, um corredor que precisa de uma potência muscular de coxa, de membros inferiores, abdômen principalmente e lombar. A gente ajuda bastante nessa parte. Eu tenho bastante aluno na clínica que trabalham com luta. Eu tenho uma parceria até com a Academia Sagaz, eu atendo os lutadores deles. Então, por quê? Eles têm muitas lesões e lesões geralmente são causadas por musculaturas fracas. Então a gente potencializando essas musculaturas, principalmente acessórias, porque a musculatura grande em si, perna, braço no geral, eles trabalham na academia e isso é suficiente para eles. Mas a musculatura mais interna, mais postural mesmo, a gente consegue pegar potencializando tanto o resultado dos exercícios deles como atividades físicas deles. Uma melhora em ganho de medalhas, a gente já teve bastante coisa potencializado pelo Pilates. Entre outros exercícios, futebol, vôlei, tudo que puder estabilizar, quanto mais melhor a articulação. Certo, os nadadores. Nadadores no geral, ginastas, já tem de ginasta, nadador, até fisiculturista, porque eles trabalham bastante musculação, só que eles acabam sendo muito encurtados, porque eles têm uma potência muscular muito grande. Então a gente trabalha bastante isso. Certo. Inclusive os dois alunos que você utilizou aqui hoje para demonstrar são atletas. São. A Nice, ela é fisiculturista, já é atleta há um bom tempo, já tem uma potência muscular muito boa, por isso eu posso usar um pouco com ela. O Gustavo é personal e ele é lutador também, então ambos têm uma potência muscular grande, mas necessitam do Pilates para dar uma estabilizada na musculatura. Certo, que legal. Então fica a dica aí para você que está em casa, que é atleta, ou para você que não faz nada ainda, mas achou interessante, você pode vir conhecer o Neopilates e o Pilates. E outra coisa também muito legal é que quando o Julierme encerra as aulas dele, você aproveita também para encerrar com os alunos de uma forma diferente, né? Isso. Tem aluno que não gosta,
dessa parte. A gente fala das macaquices, que são essas invertidas, essas coisas, mas a maior parte gosta. A gente brinca, eles adoram postar fotos em redes sociais, então no finalzinho a gente deixa um tempo mais lúdico para fazer o que eles querem, entre aspas, porque eu vou estar supervisionando para não ter um risco, mas geralmente são essas posturas de dupla, trio, grupo, então são bem interessantes mesmo, que acabam sendo uma brincadeira para eles, mas está trabalhando musculatura de uma forma dinâmica, eles não percebem que estão trabalhando, mas para manter essas posturas de equilíbrio, concentração, tem que ativar o corpo inteiro, então ativa mais a potência muscular deles ainda. Que legal! E a aula fica mais divertida, né? Isso aí. Que legal! Muito obrigada, Julierme, por você ter esclarecido nossas dúvidas aqui hoje, ter mostrado um pouquinho para nós do Neo Pilates e também ter mostrado para nós esse encerramento da aula aí da Nice e do Gustavo, né? Foi muito legal porque o exercício ele também acabou evoluindo, eles acabaram até fazendo um abdominal com isso. De uma postura que era para ser simplesmente uma foto, a gente consegue evoluir, como eles têm uma potência tanto muscular quanto de equilíbrio, a gente evoluiu brincando para um abdominal daí. Que legal! E você confere aí agora como essa aula acabou. O programa Estética e Bem-Estar chegou ao fim. Para rever este ou outros programas é só acessar a nossa fanpage. Até a próxima semana. Tchau!